Olá, boa tarde. Eu me chamo Júnior Alves Sales, estou aqui para tecer comentários e fazer um trabalho da disciplina de filosofia, o olhar multidisciplinar da filosofia. Atividade mapa, e o trabalho proposto para nós é tecer comentários em relação a uma temática de suma importância para a sociedade que está relacionada à política e o espaço público. Faz necessário dizermos aqui que tal trabalho já foi pontuado de uma forma teórica e que agora nós iremos tecer comentário desse arcabouço que foi feito e que será encontrado aí no endereço do Studel. Beleza, então vamos lá. Gente, para começo, nós iremos trabalhar essa relação de espaço público e política, tá? A relação entre a política e o espaço público. De antemão, faz necessário nós entendermos o que seria na prática, né? Aí, ou em conceitos teóricos, o que seria política. Nós entendemos que política ele é um sistema operacional e institucional, tá? De resolução de conflitos, tá? E de interesses que se materializam em normas e leis aí de comportamento. Então, política está atrelado no quesito de que é uma instituição operacional que serve para resolver conflitos de uma determinada sociedade. A relação entre a política e o espaço público. Essas duas temáticas, elas são bastante interessantes. Eu diria que faz um casamento perfeito quando se abre o leque para entender de uma forma profícua e exímia essas relações entre espaço público e política. Uma está relacionada às ideias e outra está relacionada ao lugar em que essas ideias são propagadas. Podemos observar dentro da literatura filosófica clássica, aí no período greco-romano, no período da Grécia Antiga, nós podemos observar essa relação de política e espaço público. Nós vemos que na Grécia, por exemplo, o grande Sócrates ia para as praças e ele, com o seu método filosófico chamado maiêutica, né, que significa aí dar a luz ao conhecimento, nós entendemos que Sócrates ele ia para essas praças, nesse caso espaço público, e debatia ideias junto com os jovens. E quando nós analisamos essa ideia socrática, nós vamos ver que ele usava esses espaços públicos para persuadir as pessoas e mostrar que estas estavam de fato equivocadas naquilo que acreditavam. Porque o caminho socrático, a filosofia socrática era esta. Ele dialogava, conversava com as pessoas e dentro dessa conversa, Sócrates mostrava que as pessoas por vezes estavam equivocadas naquilo que se acreditava. Inclusive, quando Sócrates é levado ao tribunal, ele é acusado pelas pessoas, pelos seus opositores, que ele estava persuadindo os jovens nas praças, isto é, no espaço público, levando as pessoas a se perder, entre aspas, né, de acordo com ali as pessoas. Todos nós entendemos essa questão. E nos espaços públicos também podemos dizer que naquela época, e reflete os dias de hoje também, era-se usado as negociações, né, de determinadas coisas, debates políticos e encontro de filósofos. Os filósofos, né, se encontravam muito nas praças, se encontravam ali nas ruas, se encontravam naqueles lugares para debater ideias. Quando você pega, por exemplo, ali na Atenas, existia um lugar que era chamado Areópago. Era lá que era debatido várias ideias, várias questões, cosmologia, astrologia, astronomia. Muitas coisas eram debatidas no Areópago. Por exemplo, os epicureus, os estoicos, os sofistas. Ali na Grécia se debatia essas ideias. Então, por exemplo, o espaço público está muito atrelado a essa questão de que de uma oportunidade para se debater ideias. Podemos ver isso na Grécia Antiga e também nas sociedades greco-romanas. A filosofia e o espaço público, que é um outro tópico aqui que nós iremos trabalhar, por exemplo, a filosofia e o espaço público, nós podemos observar que a filosofia em muito contribuiu e também contribui para o quê? Para as relações de condução de uma determinada sociedade. Ou seja, quando se abre essa ideia, se abre o leque para enxergar essas ideias relacionadas à filosofia e debatê-las nos espaços públicos, estas sim servem para guiar e nortear uma determinada sociedade. O que nós temos que entender é o seguinte: nós temos que entender que a filosofia ela é importante na condução de uma sociedade porque está atrelada ao campo das ideias e que os espaços públicos, de acordo com Hannah, uma importante autora,
o espaço público, apesar de que seja governado, né, pela autoridade do Estado, ainda assim é um espaço propício para o quê? Para encontro de debates religiosos, debates culturais, debates políticos, debates filosóficos. Então, o espaço em que nós habitamos, em que vivemos, é um lugar propício para o quê? Para se debater ideias, para colocar essas ideias em pautas, e que estas ideias servirão para o quê? Servirão para nortear uma determinada sociedade que, por muitas vezes, pode estar em conflito consigo mesma, e que a filosofia ela tem essa relação intrínseca com o espaço que nós estamos vivendo. Quando se refere a espaço, estamos se referindo às pessoas que habitam, né, num determinado lugar, isto é, geográfico, um lugar urbano, e que isso também tem a ver com a urbanização. Mas é bem verdade quando se trabalha uma questão mais geográfica. Mas quando se trabalha uma questão mais filosófica, nós podemos transformar o espaço público em uma escola aonde vai construir todo um pensamento para nortear uma determinada sociedade. Nós temos, por exemplo, aí também a política moderna e a democracia. A política moderna e a democracia. Nós vemos isso, por exemplo, no Ocidente, né? Surgiu-se também na Grécia, né, essa ideia de democracia, ou seja, que cada um tinha o seu direito de expor sua liberdade, no que diz respeito às suas ideias, no que diz respeito às suas atitudes, no que diz respeito às suas crenças. Então a democracia está atrelada ao quê? Ao governo do povo. Então, por exemplo, a política moderna e a democracia, o Ocidente, por exemplo, reflete um pouco daquilo que poderia ser, né, como exemplo, a sociedade de hoje. Ao contrário de algumas sociedades que eram totalitárias, mas que naquele tempo, por exemplo, na Grécia, já refletia-se essa ideia de democracia, onde as pessoas tinham aí a liberdade de expressar o que sentia, de expressar o que acreditava, de expressar aquilo que achava ser certo ou aquilo que achava ser errado. Nós temos, por exemplo, aí também a filosofia política e a democracia, né? Nós temos a política moderna e a democracia, e por fim, nós temos aí filosofia política e a democracia. Nós temos a filosofia política, que é um subtópico, também está atrelado aí ao tópico filosofia política, e nós temos aí a democracia. A filosofia política, hoje não se fala muito em filosofia política, né? Se fala muito em questão de teoria política, né? Platão, Aristóteles, aliás, Platão na sua obra, por exemplo, A República, ele dizia que era muito bom que as sociedades fossem governadas por filósofos, né? Imagina uma nação ser governada por filósofos. Então a filosofia política, por exemplo, cada vez mais ela ganha mais espaço no mundo acadêmico, nas academias, porque de suma importância, de suma relevância. A filosofia política está atrelada ao quê? Está atrelada a todo um conjunto de normas e preceitos que são debatidos entre cientistas, políticos, sociais, aonde estes buscam enfatizar a importância das ideias para a condução de uma sociedade ou de uma nação. Então a filosofia política está atrelada muito a essa questão, por exemplo, a uma questão econômica, a uma questão de governabilidade, né? Onde uma pessoa tem deve ter um conhecimento para dirigir uma determinada nação, entender todos os parâmetros que pode influenciar positivamente ou negativamente as sociedades. Então a filosofia política é de suma importância para se debater hoje dentro do campo das ideias, os teóricos, né? Apontar os defeitos de um governo, o que pode ser feito, aonde deveria ser feito e não foi feito. Então ela cumpre este papel. Nós temos, por exemplo, também a questão da democracia. É bem verdade que hoje nós vivemos num país democrático, a saber, o Brasil. Ao contrário de alguns ainda países que existe ainda aí um autoritarismo nas sociedades. Mas vivemos ainda numa sociedade democrática e podemos expor nossas ideias, nossos pensamentos, porque a Constituição brasileira nos faz valer estas prerrogativas. Então, gente, é isso. Espero que eu tenha contribuído em alguma coisa relacionada à nossa temática que diz respeito à relação entre política e espaço público. E é isso, valeu.